Bom dia, primeiro ano. Eu espero que todos vocês estejam bem e a gente vai fazer mais uma revisão aqui para nossa prova. A gente já fez duas revisões, tá? Uma delas foi online, eu fiz uma aula de revisão com vocês online, e a outra foi uma mini revisão que eu fiz apenas por tópicos. E agora a gente vai rever os assuntos que vão cair na prova. Lembrando que vai cair na prova pré-história, Egito e Mesopotâmia, tá bom? Que foram os assuntos que nós vimos até o momento. Então, pega aí ficha que você tiver, anotações e vamos para a aula. Lembrando que essa minha revisão vai ser uma revisão rápida, porque eu já dei duas revisões e não vou dar essas aulas novamente. Então, se você já perdeu essas aulas, retorna na plataforma para vê-las de novo, que aqui é só para a gente relembrar os conteúdos que a gente já deu. Tá bom? Vamos começar? Primeiramente, a gente tem uma pré-história dividida em períodos, tá? Que nos ajuda a pensar um pouquinho mais, a refletir de como o homem pré-histórico ele se relacionava com a natureza e com o seu ambiente e outras pessoas, e isso como ele influenciava na sua produção artística, que é a parte que a gente vai ver, né? A parte histórica vocês veem com um professor de história. No meu caso, vai ser a parte artística, tá certo? Então, esses períodos eles se dividem em paleolítico, o mesolítico ou paleolítico superior, que é um período de transição em alguns lugares da Terra que aconteceu, tá? O neolítico e a idade dos metais. O que que marca cada um? O paleolítico é o período mais antigo, tá? Ele é marcado pela pintura, no caso da pintura, a pintura da mão em negativo, que é a pintura mais antiga. Depois que eles começaram a passar por um estilo naturalista, que é copiar aquilo que eu vejo nas paredes de forma ritualística, eles pararam de fazer a mão em negativo. Então, se aparecer em qualquer prova oficial de Enem, SSA, qualquer coisa, a mão em negativo vocês já sabem que é uma pintura mais antiga que existe, portanto, paleolítico. Não existe mão em negativo no mesolítico, nem no neolítico, nem na idade dos metais, ok? O mesolítico, que é um período de transição, então ele é marcado por tanto o naturalismo quanto o abstracionismo. O neolítico ele é marcado pelo abstracionismo porque ele inicia com um momento maior, o ser humano tem mais tempo para refletir, para um momento de reflexão, visto que ele tem mais tempo livre, já que ele já domina a agricultura, se tornou um ser sedentário, então ele tem aqueles períodos em que eu já plantei, estou esperando colher, então eu tenho um período livre. Então a arte começou a evoluir, se tornar mais complexa e mais abstrata, e na idade dos metais os temas mudam, né? De família e fertilidade passam a ser guerras, e guerreiros, e líderes, e generais, e as esculturas passam a ser em metais, tá? Então, no Paleolítico predomina mão em negativo e naturalismo, tá? No Neolítico, a gente tem um novo estilo por causa da agricultura, domesticação de animais e a vida sedentária. Eles têm mais tempo, então surge um estilo mais simbólico, tá? Desculpa que eu apertei sem querer. O estilo mais simbólico, tá? Mais simples e mais geométrico. Veja a diferença aí, que a gente mostrou isso em outra aula. A escultura do Paleolítico vem com figuras femininas com destaque para a fertilidade, então existem diversas figuras feitas como essa, todas chamadas de Vênus. A escultura do Mesolítico, você não tem diferenciação se é uma figura feminina ou masculina, você tem uma figura humana que vem com a abstração, certo? Com detalhes geométricos, porque ele já começa a refletir mais sobre a realidade, a criar figuras mais complexas. E na Idade dos Metais surgem figuras em bronze, tá? E em outros metais, geralmente figuras que indicam que são generais ou líderes, certo? Ou mesmo deuses, quando vocês veem essas figuras com chifres. É isso, porque o chifre indica poder, e são figuras feitas com a técnica da cera perdida. Eles fazem a escultura em cera, cobre com barro, cozinha o barro para ele se tornar uma cerâmica e, ao mesmo tempo, derreter a cera. No lugar onde estaria a cera que eles escorrem, né, a cera derretida, eles colocam o metal derretido, espera esfriar, quebra a cerâmica e dentro você tem a escultura pronta.
tá? A arquitetura realizada começa a ser feita no Neolítico, porque é a partir do Neolítico que ele se torna sedentário. Então, ele começa a fazer arquitetura de residências, que são os nuragues, são essas pedras que são sobrepostas, tá? Vem também os menires, que são pedras fincadas no chão, elas representam essa questão da fertilidade da terra, né, do crescimento. Coloco lá também para marcar tempo, estações do ano, essas coisas. E você tem os dolmens, que são 2 ou mais pedras grandes colocadas e uma pedra em cima. Isso aí marca geralmente um local funerário, ou um túmulo, ou honra algum antepassado, um ancestral, ou um local onde você colocou as cinzas, então tem a ver com fúnebre, local fúnebre, portanto sagrado, porque na época eles acreditavam, eles honravam os antepassados de modo religioso, tá? O cromeleque, ele é um grupo de menires ou dolmens colocados em círculos, e aí você tem 2 exemplos, tá? O mais famoso dele é o Stonehenge, na Inglaterra, certo? Geralmente essas arquiteturas são feitas com pedras muito, muito grandes, tá? Nas artes cênicas, já havia artes cênicas no passado, certo? Em pinturas você vê movimentos de dança, havia também música, que a gente tem instrumentos musicais dessa época. No Brasil, a gente tem tudo isso que tem lá fora, tem aqui no Brasil e mais alguma coisa, tá? Eu destaco o sambaquis, o maior do mundo está aqui no Brasil, que são montanhas de conchas fossilizadas, lembrem-se disso. Debaixo dessas conchas tem vestígios do ser humano da época, certo? 2 culturas importantes, tá? Eu vou destacar aqui, que é a Marajoara e a Santarém. A Marajoara, você consegue identificá-las pela pintura bem preservada, porque eles passavam verniz, tá? A cerâmica também bem preservada, porque era uma cerâmica diferente, eles colocavam casca de concha, colocavam madeira, casca de árvore, 2 tipos de argila diferentes, então eles misturavam tudo isso triturado, com pedra também triturada, e aí a cerâmica ficava muito forte. Então, a cerâmica marajoara, ela é extremamente bem preservada, ela não é muito lascada, porque o material é mais forte, e a pintura ela é bem mais viva, você tem vermelho, amarelo e preto num fundo branco, você consegue ver bem isso destacado por causa desse verniz. No caso da cerâmica de Santarém, ela usa técnica de modelagem e apliques de modelagem. Então, você vê aqui, ó, nessa imagem, ela é uma cerâmica extremamente refinada, com muitos detalhes. Então, a diferença entre a cerâmica de Marajó e a de Santarém é isso. Você tem na Marajoara uma pintura mais destacada, uma cerâmica mais conservada por causa do material usado e do verniz que eles passavam por cima. E na de Santarém você tem figuras antropozoomórficas, né, forma de homem ou forma de animal, e você tem uma cerâmica mais refinada, com mais apliques, como é o caso dessa do meio aqui que vocês podem ver, tá? Então, com isso a gente conclui a pré-história, ok? A gente vai falar agora de arte egípcia. A gente já bateu bastante nessa tecla, tá? Então, deixa eu pegar aqui a importância da religião, certo? Na cultura e na arte egípcias e suas convenções, tá? A gente viu muito isso. Se você quiser mais detalhado, tem nas aulas anteriores. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a religião, ela governava o Egito. Então, obviamente, a cultura e a arte, elas têm a ver com a religião. A principal crença é na vida após a morte, né? As esculturas e as pinturas de deuses são antropomorfas, antropozoomorfas ou zoomorfas. O que é isso? Ou é em formato de homem, muito raro aparecer, geralmente é antropozoomórficas, que é a mistura homem, humano com animal, ou somente zoomórficas, que é só o animal, tá? Tem a questão da crença após a morte do Tribunal de Osíris, que é uma crença que eles têm, que o coração vai ser retirado do corpo depois que eles vão, né? Com a mumificação, né? Por causa dessa crença, a mumificação é uma das técnicas exímias do Egito, tá? Para preservação do corpo após a morte.
principalmente do coração, que é retirado, colocado em canopos, né, que são vasos e tal. E aí eles entendem que Osíris vai pesar o coração com uma pena, que é o símbolo da justiça, da deusa Maat, e o coração tem que ser mais leve do que ela para julgar se aquela pessoa é digna ou não de um paraíso, ou, no caso do faraó, de voltar, certo? Para o seu corpo. Por isso a mumificação. Então, eles têm as técnicas de mumificação, eles têm as esculturas que eles fazem para as tumbas, que tem a ver também com esse Ka, esse espírito divino que volta, e ele pode escolher viver no corpo ou numa escultura dessas, certo? As esculturas, elas seguem também a lei da frontalidade, que a gente vai ver já já. A arquitetura também se destaca muito nas construções mortuárias por causa da religião e também nos templos, tá? Um governo teocêntrico, o faraó é a figura central por causa de que ele é considerado um deus, e os sacerdotes criam as leis principais que vão reger essa arte, principalmente na pintura, mas também na escultura. Então, você tem a lei da frontalidade, todos os personagens são retratados de frente, no caso da pintura com a cabeça e os membros de perfil, e no caso da escultura sempre frontal, tá? A lei do tamanho, o tamanho varia de acordo com o seu grau de importância, o deus é sempre maior, depois vem o faraó e sua família, você tem o governador, por último os escravos sempre pequenininhos, e a lei das cores, que define o gênero, cor mais escura, homem, cor mais clara, mulher, tá? E aqui você tem um exemplo, lei da frontalidade, tá? Todo mundo de frente com a cabeça de perfil. Lei do tamanho, o faraó é bem maior do que os outros personagens. E lei das cores, você tem as mulheres, aqui você tem uma mulher aqui do lado, outra mulher aqui embaixo, que são mais claras do que a pele dos homens, ok? Tem alguns outros deuses do panteão que são relacionados à fertilidade do Nilo e tal, e a gente vai ver aqui a história da arquitetura, que é super importante. Desculpem minha câmera aí, gente, ela tá meio esquisita, mas é assim mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui o slide sobre a arquitetura egípcia. Pronto, e aí a gente tem a evolução da arquitetura egípcia. A primeira, a arquitetura egípcia, ela se resume em templos religiosos, pirâmides e mastabas, que são funerários, tá? Que é o que mais importa para a gente aqui agora. Então, a gente tem o primeiro faraó construiu uma pirâmide chamada pirâmide escalonada, que é a pirâmide dos degraus, ou pirâmide de Saqqara, que foi de José. Muita gente errou na questão que eu botei lá na plataforma, e teve gente que errou 2, 3, 4, 5 vezes, mesmo eu mandando de volta e dizendo, gente, não é essa a resposta, as pessoas ainda erravam. Não foi Ramsés, nem é as pirâmides de Gizé, que é a primeira pirâmide. A primeira pirâmide é a pirâmide de José, tá? Lá no Antigo Império, é uma pirâmide de degraus. Depois a gente tem Snefru ou Senefru, que é o pai de Quéops, que fez a primeira pirâmide de face lisa em Dachau, tá? Depois a gente tem as pirâmides de Gizé, que são as maiores, construídas pelos faraós Quéops, Quefren e Miquerinos, certo? No Novo Império a gente tem um foco maior nos templos, a gente tem vários templos, a gente tem também, a gente falou das residências e tal, que influenciam depois outras culturas. E a gente tem principalmente Ramsés II, que traz, ele construiu o Ramsão de Tebas, parte do templo de Luxor, o templo de Hathor, que é o templo de Abu Simbel, tá? Que foi o templo que foi transportado nos anos 60 na construção da represa de Assuã, tá? E a tumba de Nefertari. Então, um dos maiores construtores é Ramsés no Novo Império, tá? É o faraó mais famoso, que mais construiu, mandou construir templos e tumbas, etc. Tá certo? Aqui você tem a tumba de Nefertari, que a gente viu que era a esposa real, tá? Muitas dessas construções, elas despendiam muitos recursos, então era natural que depois de um faraó ter sido o maior construtor, tivesse um período de recessão no Egito. Então, a gente tem períodos de recessão depois de José, do Antigo para o Médio Império, no final do Médio Império para o Novo Império, e, obviamente, no final do Novo Império, a gente também tem um período de recessão depois de Ramsés, ok?
E aí a gente encerra a parte de arte egípcia e vamos lá para a arte mesopotâmica, tá? Deixa eu fechar aqui o slide e abrir o próximo, que é a arte dos povos antigos. A gente viu nessa antiguidade, a gente viu Egito e Mesopotâmia, tá certo? Nossa, minha câmera tá horrível. Então, vamos lá para a arte da Mesopotâmia. Ela é muito fácil, gente, muito simples. A gente fala, primeiramente, em arquitetura, são zigurates, tá? Ponto. Não tem pirâmide de Gizé, como muita gente colocou na tarefa. Pirâmide de Gizé, gente, é Egito. A gente está aqui a quilômetros de distância do Egito, tá? A gente está na Mesopotâmia, ali entre os rios Tigre e Eufrates. Egito é no rio Nilo, ok? Então, a arquitetura da Mesopotâmia é de zigurates e o maior de todos foi a Torre de Babel. Se eu perguntar em prova qual foi a arquitetura do mundo antigo entre as 7 maravilhas do mundo antigo, que era mesopotâmica, não são as pirâmides. As pirâmides é egípcia. A gente está falando de zigurates e aqui é os jardins suspensos da Babilônia, tá certo? Que foram descritos por gregos e historiadores gregos que viajaram naquela época. Na escrita, a gente destaca o Código de Hammurabi, que é o principal, tá certo? O primeiro registro do conjunto de leis, que influenciou muitos outros povos daquela época, influencia até hoje, tá certo? Essa ideia do dente por dente, olho por olho, dente por dente, vem daí. E a gente tem a Biblioteca de Nínive, com dezenas de milhares de placas de argila, tá? Com escrita cuneiforme. Nas artes visuais, a gente tem o baixo relevo, a gente tem esculturas e pinturas com temática religiosa, deuses, a natureza e também os grandes feitos dos reis, tá certo? Eles também faziam tijolos azulejados e esmaltados com relevo colorido, que durou até hoje porque eles vitrificavam isso. E objetos de cerâmica e metal que os sumérios faziam bastante. Aí você tem o zigurate, que eu falei, não é pirâmide, é zigurate. Você tem as tábuas, tá? Você tem baixo relevo, é esse material aí mostrando um feito, as caçadas do imperador. As esculturas, cerâmica vitrificada e objetos sumérios, que podem ser de cerâmica ou de metal, tá bom? E aí a gente fecha a arte mesopotâmica e todo o nosso assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, estudem, revejam as aulas anteriores, que são mais detalhadas, e até a próxima. Tchau, tchau.